palavra do Senhor, conforme está escrito em Efésios, capítulo 5, chegamos no texto, que inclusive é o texto temático nosso deste ano. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 14. Como os irmãos sabem, eu tenho feito uma série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos prosseguir com elas nesta manhã. Diz assim a Escritura: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Pai, tenha misericórdia, ministra ao teu povo à luz desta passagem lida, que saiamos daqui, Senhor, desafiados pelo teu Santo Espírito. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo tem uma mensagem muito clara para você nessa manhã. Desperta. Desperta. Levante-se. Resplandeça. Vou repetir. Desperta. Levanta-te. Resplandeça. É tempo de acabarmos com o marasmo. É tempo de acabarmos com a frieza. É tempo de acabarmos com as nossas zonas de conforto que nos mantêm desaquecidos do poder, da glória, da presença do Senhor. É tempo de encararmos o nosso chamado. É tempo de dizermos sim para aquilo que o Espírito Santo deseja mover no nosso meio. É tempo de termos as nossas mentes vibrando pelas coisas de Deus e o nosso coração movido pela graça. É tempo de olharmos para os dons, talentos e oportunidades e dizermos: estou aqui, Senhor, a minha vida pertence a Ti, o Senhor é o meu bem maior. Desperta! Desperta! Mas como? Como despertar? Como sair de uma condição espiritual fria, em que você olha para você mesmo, e você está tão distante daquilo que Deus tem para você, deseja para você, quer construir em você, quer fazer através de você? Como? Ah, meus amados irmãos, está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Diante dos nossos olhos. Na escritura que acabamos de ler. E eu quero sintetizar essa resposta em 4 coisas extremamente necessárias, para que nós acabemos com as desculpas que damos para a nossa alma, em nos mantermos frios e distantes, em sequer pelejarmos contra o pecado, estarmos meio que acostumados e domesticando algumas coisas, ao invés de vivermos com intensidade a vida de Deus dentro de nós. E a primeira destas coisas, que é essencial, para que você ouça o Espírito nessa manhã dizendo: desperta, levanta-te, resplandeça. E essa primeira necessidade urgente é nós assumirmos a nossa identidade. É o que o texto nos diz. Quando a Escritura então nos chama, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos. Você era trevas, agora você é filho da luz. Como tornar o coração inacessível a esse Deus que brilha sobre nós? Como nos mantermos apagados, opacos, à medida que nós sabemos quem éramos e quem nos tornamos?
Há um hino antigo que ele deveria estar na nossa mente o tempo todo. Ele diz assim: ó que cego eu andei e... Peraí. Desperta! Ó que cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu... Mas da glória desceu o seu sangue e salvou este... Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas ali pela fé os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. É o que você era. É o que você é. Se você está em Cristo. Você está lembrado disso? Você está lembrado de onde você veio? Você está lembrado da situação espiritual que você se encontrava? E o que o Senhor fez por você? Porque se você não está lembrado, nesta manhã, você precisa assumir essa identidade e despertar a sua vida para as coisas de Deus. Mas não apenas isso. É necessário nós gerarmos os frutos dessa nossa filiação. Somos filhos da luz, diz o texto, mas o texto não para, pois pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós precisamos gerar esses frutos objetivos na nossa vida. Bondade. Mas pastor, como que eu gero o fruto da luz que é a bondade? Você lembra, né? O sermão passado. Você precisa imitar a Deus. Isso significa que nós olhamos para Jesus, que é o nosso espelho de perfeição, e nós tomamos decisões de agir como Ele. Os filhos da luz, eles geram o fruto da luz chamado bondade, porque enquanto as pessoas lá fora se odeiam, a gente resolve amar. Porque enquanto as pessoas lá fora, elas se acham cheias de direitos, nós abrimos mão de direitos e colocamos os nossos direitos aos pés da cruz. Porque as pessoas lá fora, elas estão dispostas a retrucar o tapa com o tapa, mas aquele que segue o Senhor Jesus gera o fruto da bondade. Ele pega a raiva do outro e ele transforma numa impulsão da graça de Deus. Bondade, justiça. A gente tem que gerar o fruto da luz chamado justiça. E isso não é também uma coisa, diríamos assim, fictícia, metafórica. Isso é objetivo. O que é justo é justo. E os filhos da luz, por causa de quem eles são, por causa da sua identidade, eles buscam ser justos diante de Deus, mas também junto aos homens. Se as pessoas são desonestas, se as pessoas se corrompem, se as pessoas agem de modo ilícito, nós não podemos agir assim, porque nós abraçamos a justiça. Deus é um Deus justo. E como filhos da luz, mesmo que tenhamos prejuízo, nós haveremos de agir com justiça, com equidade, nos nossos negócios, com o nosso chefe, ou com o nosso empregado, na nossa casa, com os nossos filhos. Justiça, senso profundo de justiça, bondade e justiça. Mas o texto também diz com verdade, fruto da luz, a verdade. Por isso, os filhos da luz que possuem essa identidade em Cristo, eles são despertados pelo Espírito Santo para viverem conforme a verdade de Deus. Nenhuma outra verdade serve para você. E a verdade do Senhor se revela na sua Escritura.
Então nós temos um manual, nós temos uma regra de fé e prática. E por mais que o mundo mude, a cultura mude, a cabeça das pessoas mudem, nós estamos firmados na verdade de Deus, e ela que importa para aqueles que são filhos da luz. Agora, quando você entra numa esfera de concessões, em que a verdade não é mais tão verdade, em que as coisas se tornam tão relativizadas, é óbvio que você vai entrar em letargia, frieza, anemia espiritual. É óbvio que você vai viver assim. Porque a sua vida não resplandece a verdade de Deus. E aí também você não produz justiça. Por que você não produz justiça? Porque você perdeu o referencial. E ao invés de ter relações em que a bondade de Deus se externa em você, através de você, ao contrário, aquele coração invejoso, orgulhoso, maldoso, característico daquele que é filho das trevas, começa a visitar você, e você não entende por que você anda na frieza espiritual com a qual muitas vezes você tem andado. Você se esqueceu quem é? E você esqueceu os frutos que são gerados por você ser filho da luz. Mas nessa manhã, o Espírito Santo está falando com você. E Ele está dizendo para você: desperta, levanta-te. Pastor, mas o que significa levantar? Significa literalmente agir, fazer escolhas, dar passos, mudar a direção. E assumindo essa identidade, gerando esses frutos, aí você vai conseguir a terceira necessidade que esse texto nos mostra, para estarmos despertados em Deus. Você vai poder discernir a vontade de Deus. Sem as duas outras coisas, é impossível a terceira. Se você não revisitar quem você é, e se você não resgatar os frutos que isso deve gerar em você e através de você, se você não fizer isso, não haverá discernimento da vontade de Deus. E a possibilidade de você estar num caminho paralelo a esta vontade é muito grande. E se você está vivendo assim, de modo paralelo, você está num atalho, você está num outro caminho que não é o centro desta vontade, você está em perigo. Grande perigo. E talvez isso explique muito da falta de desejo pelas coisas de Deus, porque sequer centrado na vontade de Deus você está, mas nesta manhã o Espírito Santo está dizendo para você: relembre quem você é, gere os frutos que nascem da sua identidade, bondade, justiça, verdade, e busque discernir a vontade de Deus. E com discernimento, a gente se reposiciona. E se há uma coisa na vida de um cristão, que é o lugar mais seguro, na verdade é o único lugar seguro, é o centro da vontade de Deus. Fora desse lugar, você está em perigo. Então, qual é a importância de discernir? Qual é a importância de discernir? Eu estou vivendo, caminhando, experimentando o centro da vontade de Deus, ou eu tenho tomado caminhos paralelos, que inclusive tem me trazido profunda frustração espiritual? E por último, assumindo a identidade que somos filhos da luz, gerando esses frutos, bondade, justiça, verdade, discernindo a vontade de Deus, como que a gente então permanece nisso? Porque ouça o que eu vou te falar. Às vezes Deus traz uma palavra dessa
para te acordar. Certo? Para te acordar. Mas a vontade de Deus é que a sua vida seja uma vida desperta. Não é que você venha aqui, ouça uma palavra, hoje, Senhor, agora, vamos, Senhor, vamos. Mas amanhã, volta a frieza, a estagnação, o distanciamento, a depressão espiritual, porque é isso mesmo, existe depressão espiritual. Inclusive, tem muita gente cuja depressão emocional está sendo fruto da depressão espiritual. Não todos. Depressão é uma doença. Tem gente que precisa de tomar remédio, precisa de tratamento. Mas muitas das nossas tristezas, do profundo da alma, podem estar associadas com o fato de que nós não estamos despertados para Deus e as coisas de Deus e a vida em Deus. E aí quando a gente relembra quem nós somos, éramos trevas, agora somos filhos da luz. Aquilo que isso gera em nós, bondade, justiça, verdade. E aí nós nos comprometemos em discernir a vontade de Deus, não ir nem para lá, nem para cá. Senhor, eu quero estar no centro do teu querer. Tem uma coisa que a gente precisa se manter vigilante e nós precisamos fazer. Nós temos que negligenciar as obras das trevas. É o que o texto diz. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí o verso 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Quebrantamento, confissão, arrependimento, não é algo que a gente vive uma hora ou outra, ou não é a marca apenas de quando nós nos convertemos, é a marca da nossa jornada. Precisamos insistentemente sondar a nossa vida. Senhor, quais são as obras, quais são, ó Deus, as coisas que não cabem a mim? São trevas. Roubam, Senhor, a minha paz com o Senhor. Roubam, Senhor, a minha espiritualidade. Destroem a minha alegria em Ti. Ofuscam a minha percepção. E aí o que a gente faz? A gente faz um movimento de se arrepender diante de Deus. Mas não basta arrepender. A gente faz o movimento de crer. Fui perdoado. O Senhor me perdoou. Mais uma vez o Senhor me perdoou. Mas também não basta apenas crer na promessa do perdão. A gente resgata a obediência. Resgata a obediência. Então veja, irmãos. O chamado do Espírito Santo de Deus é para que você se desperte, para que você se levante, para que você resplandeça a luz de Jesus nesse mundo. Esse mundo é um mundo de trevas. Mas para isso, você precisa lembrar quem você é. Assumir a sua identidade como filho da luz. Você precisa gerar os frutos da luz, bondade, justiça, verdade. Você precisa discernir a vontade de Deus. Lembra lá do Salmo 1? Bem-aventurado o homem justo. Só que lá no Salmo 1, como é que o ímpio é descrito? Ele é como a palha que o vento dispersa. Você não, meu irmão. Você é como árvore plantada junto à corrente de águas. Há um fluxo de vida sobre você. E como você é como árvore, você tem um propósito nas mãos do Senhor. Você não é como aquela palha. Lembra lá dos filmes antigos do faroeste? Né? Parecia aquela cidadezinha do interior de uma ruinha só e aquela palha fazendo assim. Você não é assim não.
O ímpio é. Aí você entende por que o pecador precisa tanto ter um encontro com Cristo? Que coisa terrível ser como a palha que o vento dispersa. Mas que coisa extraordinária viver no centro da vontade de Deus. Mas para isso nós temos que fazer escolhas e negligenciar o que são as obras das trevas, porque elas não devem mais definir quem somos, os frutos da nossa vida, e nem dar direção, porque tudo isso nós achamos em Deus. É interessante que o verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por que Paulo escreve isso? Tudo indica que esse era um cântico da igreja primitiva. Talvez cantado no momento dos batismos. Com certeza era um cântico que aquela igreja conhecia. Então o apóstolo Paulo diz estas coisas: vocês são frutos, filhos da luz, vocês precisam gerar os frutos que procedem da luz, vocês não devem mais viver como se fossem palha, porque vocês precisam discernir a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para vocês, e vocês precisam negligenciar aquilo que é impuro e mau. Porque vocês cantam isso aqui, é isso que canta o coração de vocês, é isso que canta a alma de vocês, é com isso que vocês adoram, e vocês precisam dizer para vocês mesmos: desperta, 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 levanta-te, resplandeça a luz de Jesus. Resplandeça a luz de Jesus. Se assim for a sua vida, isso gerará um resultado. Às vezes, você será como um farol. Você brilhará de tal forma com que aqueles que estão perdidos no profundo oceano, longe de Deus, sem rumo, sem direção, eles verão um farol. Esse farol será a sua vida, brilhando e apontando para o porto seguro, para o lugar de salvação, que é Cristo Jesus. Mas de vez em quando, você será como um holofote. E à medida que a sua vida é vivida, despertada, levantada, resplandecendo a glória de Deus, isso trará luz sobre aquilo que é mal e que está coberto de trevas. Às vezes um farol que atrai para a salvação, que dá direção para aqueles que estão em meio à escuridão da noite no oceano. Às vezes um holofote. E tem gente que às vezes quer destruir um holofote. Tem gente que se levanta contra um holofote, porque ele está trazendo à luz aquilo que é vergonhoso e terrível. Mas o que faremos? Nos acovardar? Tornar a vida cristã algo mesquinho, tacanho, medíocre? Não. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Esse é o chamado de Deus para nós nesta manhã. Curva a sua cabeça e vamos orar. Vamos cantar de novo aquele pedacinho do hino? É lindo demais, não é, gente? É lindo demais. Oh, que cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz
que de um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, porque nós éramos trevas. E se estamos em Cristo, fomos feitos filhos da luz, filhos do Senhor. Obrigado porque agora podemos gerar frutos que nascem, ó Deus, dessa vida na luz do Senhor. Bondade, justiça, verdade. Louvado seja o teu nome, porque uma vez firmados em Cristo, nós podemos discernir a vontade do Senhor, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor para a nossa vida. E nós te bendizemos, porque no Senhor nós achamos força para negligenciar as obras das trevas e de algum modo, Senhor, trazer luz sobre a escuridão. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, levanta-nos, resplandece sobre nós e através de nós. Clamamos por isso. E se nesta manhã, Senhor, há alguém que tão cego andou, mas que nesta manhã os olhos do coração se abrem para a graça do Senhor, que esta pessoa se renda a Ti, como tendo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E que isso mude a sua história, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Clamamos pela salvação deste coração, Senhor. Assim oramos, dedicando a nossa vida a Ti e louvando a Ti pela Tua santa palavra, que nos encoraja, nos instrui, nos exorta nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.